Em 1929, o mercado americano quebrou e gerou muito desemprego. E como tudo está coligado, e na época o Brasil ele era o maior exportador de café para os Estados Unidos, e o Brasil naquela época exportava mais de 60% de café para fora e os Estados Unidos era o maior comprador. E quando isso aconteceu nos Estados Unidos, o Brasil passou a exportar menos. E chegou um ponto em que o governo brasileiro teve que comprar toneladas de café para tacar fogo, para não impactar o preço no Brasil e manter. E naquela época havia uma empresa que hoje é uma das maiores empresas de alimento do mundo que criaram uma nova fórmula de vender café, chamado Nespresso, você conhece. A Nespresso surgiu de um contexto de crise. E essa empresa, que é a Nespresso, que é uma das 5 marcas mais importantes e bem posicionadas no mercado, e essa mesma empresa que detém essa mesma marca, que é a Nestlé, no início da década de 90, ele fez uma nova disrupção no mercado, criando o café em cápsula, que chegou entre 2000 e 2010 no Brasil. E esse posicionamento, essa geração de valor e essa diferenciação que eles buscaram foi o que permitiu eles hoje serem líderes de mercado. E funciona mais ou menos assim. Nós temos 3 níveis de posicionamento de produto. Existe o nível chamado de técnico, que é a base, que é onde a maioria das empresas se posicionam, onde a maioria das empresas operam. Imagina que nós fôssemos fazer uma transação de um carro. Eu vou te vender um carro, só um exemplo hipotético. Então eu chegaria para você e dizia, olha, eu tenho este carro Y e este carro ele tem 4 rodas com rodas espelhadas, né? Ele tem uma cor diferenciada, né? O pneu dele é aro 18, esse é um carro 5 portas, com banco em couro, ar-condicionado, vidros e travas elétricas, enfim. Eu estou trabalhando um nível técnico e por mais que ele traga elementos que tragam satisfação, só que ele permite comparação. Você pode comparar ele com outros carros que fornecem aquilo. É um carro, existem outros carros de outras marcas que trazem também o mesmo nível técnico. E o mercado operou muito tempo assim. E aí algumas empresas trabalham o nível acima, que é o nível funcional. E o nível funcional é quando você diz assim, olha, você tem filhos, legal. Olha, a gente vive num mundo em que a segurança é fundamental para a sua vida, né? Principalmente para um pai, para uma mãe que se preocupa com a segurança do filho. E esse carro ele é especial porque ele tem um sistema de segurança que permite quando você para na frente da escola dos seus filhos, existe um dispositivo que ele não consegue abrir a porta sem que você autorize. E uma vez que ele desça com segurança e você percebe que ele está seguro, você pode também voltar a travar a porta para manter você seguro e continuar a sua viagem. Olha só, eu estou trabalhando o nível acima, que é o nível de segurança. É um aspecto funcional, que é a trava elétrica do mesmo carro, mas que é mais difícil você comparar com outro carro porque eu estou trabalhando um nível acima, um nível de comparação para a família, segurança. Existe o topo diferenciação, que é o que hoje as empresas estão focando e direcionando, que é algo intangível, o mesmo carro. Só que eu chego para você e ao invés de falar dos aspectos técnicos, eu vou falar do sacrifício que você lutou para chegar no momento de compra desse carro. Então eu vou falar do marido, do filho, da segurança que a gente nunca sabe que pode acontecer. E aí eu falo, olha, você gosta de viajar? E este carro, ele não é apenas o carro mais seguro que eu posso te oferecer frente a todas as opções que tem no mercado. Além da segurança de transporte, fundamentalmente ele é um prêmio, ele é um reconhecimento frente à sua luta, frente à sua batalha para atingir o nível de compra hoje. Esse carro, ele é o seu troféu, porque você é merecedor dele. Então, se você cria um discurso que leva essa pessoa a se tornar uma heroína, e aqui você está usando vários gatilhos mentais, inclusive valorizando o arquétipo do herói, parabéns. Esse é o nível de compra e venda hoje que o mercado necessita. Você observa que os produtos são os mesmos, o carro é o mesmo, mas você valoriza quem está comprando. E aí você destina o produto em uma
comunicação eficiente para o comprador, né? Vou te dar um exemplo. Imagina que eu vou criar uma empresa nova e vou vender água. Como que alguém vai ganhar dinheiro diferenciando no mercado de água? Porque água é água. Só que existe diferenciais. Olha só, existe uma água normal que é de plástico. Por exemplo, essa água aí que você está vendo, ela custa em média R$1 a R$2. Só que eu não estou entrando em aspectos se ela é alcalina, se ela tem sódio ou não, muito ou pouco. Não tem mérito de onde que é a fonte que vê essa água. Mas se você é um consumidor mais tradicional, você está olhando uma água normal. E aí você traz uma outra água que é apresentada. Por exemplo, o que lhe chama a atenção quando você vê essa água em relação à primeira? Essa tem uma preocupação de que cada garrafa é uma garrafa que pode ser reciclada. Então ela traz a informação de que você vai pagar um pouco mais, mas você não está prejudicando o meio ambiente, porque talvez os seus valores são valores que o meio ambiente precisa ter responsabilidades. E aí você está diferenciando a empresa não só pela água, mas pelo valor que ela traz, que é a diferenciação no ambiente. E aí vem uma outra água, olha só essa água aí. Embalagem diferente, então ele traz uma outra informação hoje, né? E aí essa água, ela traz uma informação de mérito para o comprador, que a garrafa é de vidro que você pode reutilizar, que você pode usar o bico que pode ser usado na academia. Pode ser até discutido que a água A ou a água B é mais cara ou mais barata em função da fonte, do transporte, sim. Mas o consumidor, no momento que ele está na gôndola do supermercado, ele não vai observar ou olhar o preço, porque a água, para chegar até aquele comércio, ela teve que passar por vários estados e teve tributação sobre isso, não. Ele não vai olhar para isso, ele vai olhar para storytelling. E se você, como empresa, protagonista o storytelling, a conversa, independente das opções, independente do que você venda, se você vê fora da média, você se posiciona no intangível. E é isso que é importante para gerar conexão e venda. E essa é a estratégia. Uma questão muito importante que vale a pena entender, voltando ao café, todos nós temos várias experiências no consumo de café. Só que, olha só, imagina que você está caminhando na rua e de repente deu uma vontade de você tomar um café. E aí você para o seu carro numa loja de conveniência e vai tomar um café tradicional, copinho de isopor, vai pagar R$2 naquele café. E tudo bem. Alguns contextos da sua vida você pode parar no estabelecimento que tem um café com um biscoitinho numa xícara de porcelana e aumenta o valor agregado ali. Você vai pagar ao invés de R$2, R$8. Só que tem empresas que você pode tomar o café, que o café é café, mas você vai pagar R$18 num copo de café. E por que mesmo café sendo café, um lugar cobra 18, outro cobra 8, outro cobra 3? E se você levar o café da sua casa, talvez aquele pacote, aquela mesma quantia custa 50 centavos. Pela história. O storytelling faz a diferença. E aí você vai falar talvez da possibilidade de escolha, do sabor, atender uma necessidade, chamar pelo nome, que é o caso da Starbucks, que escreve o nome no copo. E esses são os diferenciais. Qual é o diferencial que você tem num planeta com mais de 7 bilhões de pessoas? Porque cada uma delas tem a decisão do que quer consumir, a hora que quer e o quanto quer pagar. Porque o valor percebido é de verdade o que precisa ser gerado. O preço passa muito mais pela experiência e o storytelling. E o segredo justamente é esse: fugir da média tradicional que o mercado opera, entender que hoje, entender o seu consumidor, criar uma história com esse consumidor, entender qual é o arquétipo que ele transmite para você e gerar uma comunicação de eficiência é o que vai fazer você elevar o preço, vendendo o agregado através da história. Quanto em estratégias para store doing e storytelling, o store doing é
a sua vivência, experiência, o storytelling é como a sua vivência é contada, eu te indico o Método Manada, que é um treinamento que eu desenvolvi ao longo da minha jornada de 20 anos varejista. Este treinamento do Método Manada, ele esmiuça todos os 12 arquétipos e como ligar a tua comunicação da tua história, do teu produto ou serviço relacionado a esses arquétipos que são os perfis desenvolvidos ao longo da jornada por cada tipo de pessoa, baseado na sua vida e experiência e nas suas escolhas. E essa comunicação vai fazer com que você venda mais. Eu tenho certeza que o Método Manada não só vai ajudar você, a sua empresa, o seu negócio, trazendo clareza, visão, como também estratégias que vão fazer você vender mais. Para ter acesso, basta clicar no link aqui abaixo ou acessar metodomanada.com. É isso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e nos vemos em uma próxima oportunidade.